Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Um texto precioso, um texto que eu aprecio bastante, pois fala justamente da transformação que ocorreu em nós. Grande transformação realizada por Deus de maneira soberana. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que texto maravilhoso. Gostaria de refletir com vocês muito rapidamente sobre esses 10 versículos que nós temos à nossa frente. Esse texto ele é muito especial porque ele continua a desenvolver algumas doutrinas muito ricas, doutrinas especiais da palavra de Deus, que demonstram o grande amor do Senhor para conosco, a sua soberana mão a nos salvar, como Ele desejou, Ele concebeu esse propósito desde os tempos eternos. Por Ele ser Deus, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é aquele que idealiza, Ele é aquele que planeja, mas também é Ele quem executa, segundo o seu querer, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, o seu desejo na vida das criaturas que Ele mesmo criou e também na história do próprio universo, do cosmos. E o nosso Deus, Ele está fazendo uma obra maravilhosa, embora não muito bem percebida, ou seja, que a maioria das pessoas elas estão alheias à grande obra que Ele está realizando. Ele está, na verdade, trazendo de volta ao seu senhorio o homem, e Ele também está renovando toda a criação. E chegará o tempo em que essa obra estará completa, e nós viveremos para sempre num novo céu e numa nova terra. Mas no texto que nós estamos apreciando hoje, ele vai mostrar àqueles irmãos qual era o estado em que eles se encontravam anteriormente à sua salvação em Cristo. E como foi esse processo, o que aconteceu na verdade, é que o texto de hoje mostra para nós. E a primeira verdade, ela está no versículo de número 1, quando o texto nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo esclarece aos irmãos de Éfeso e também, por conseguinte, a mim e a você, que o nosso estado antes de Cristo era um estado de morte, porque a queda, ela lançou toda a humanidade realmente num distanciamento completo, num grande abismo em relação ao próprio Deus. O homem estava distanciado de Deus por conta da queda, por conta do pecado.
E o texto é esclarecedor quando nos diz que foi Ele quem nos deu vida, porque nós não tínhamos como fazer nada em nosso próprio benefício. Então, nenhum homem, por melhor que ele fosse, ou nos dias atuais que ele seja, nenhum homem pode trazer nenhum benefício espiritual a si mesmo. Todos nós estávamos completamente desgarrados, distanciados de Deus, e na linguagem bíblica nós estávamos mortos. E eu pergunto a você nesta hora, o que um morto pode fazer por si mesmo? O morto não pode fazer absolutamente nada. Portanto, foi o próprio Deus quem introjetou em nós a vida. Foi Ele quem nos deu vida quando nós estávamos assim, distanciados dele, pela prática, pela conduta do pecado, pela queda que atingiu todas as criaturas. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado, ele atingiu a toda a humanidade. Não foi como uma doença que atinge a uns, mas não atinge a outros. Essa enfermidade, essa queda, atingiu igualmente a toda a humanidade. Portanto, o ser humano, ele estava completamente afetado, maculado pelo pecado. E ele não podia se reabilitar. Ele precisava do próprio Deus, para que o próprio Deus fizesse isso, porque ele não tinha a menor condição de se salvar a si mesmo, de se ajudar, porque ele estava morto. A Bíblia ainda fala, né, que o homem estava morto, cego e nu. Cego porque não tinha a menor direção espiritual. E nu, porque na simbologia bíblica a nudez tem uma simbologia de pecado. E o texto, depois de dizer a mim e a você a realidade em que nós nos encontrávamos e que os efésios também se encontravam, no versículo de número 2, ele vai ser mais ainda esclarecedor quando nos diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo vai nos mostrar no versículo de número 2 que existe um poder espiritual que ele conduzia todo aquele que estava perdido no pecado. Era isso que estava acontecendo. Então, o curso de vida, a maneira de ser, estava sendo conduzida pelo próprio inimigo das nossas almas, o próprio diabo. E aí é importante dizer para vocês que nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos como inimigo, por exemplo, eu diria para você, o diabo, que é muito conhecido por todos nós, Satanás. Ele é o nosso grande inimigo. Ele, na verdade, ele tenta nos levar para longe da vontade de Deus, do querer de Deus. Nós temos ainda a carne, ou seja, a nossa velha natureza, ela também nos impulsiona para que encontremos prazer só naquilo que, de fato, não é agradável a Deus. Então, a nossa carne nos impulsiona a viver os prazeres, a viver aquelas realidades que não são, de forma alguma, aprazíveis a Deus. E nós temos um terceiro inimigo também, que é o mundo. Mas o mundo não é a criação de Deus. O mundo que a Bíblia mostra para nós como um grande inimigo é justamente um sistema pervertido, corroído de valores que são completamente opostos aos valores de Deus. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a sociedade e vemos que nós somos pressionados a viver numa direção contrária ao propósito de Deus, vivemos num mundo caído, onde, por exemplo, a corrupção campeia, onde a maldade ela é comum, onde a traição e valores assim que são completamente caídos e não são valores de Deus. É nessa realidade que o ser humano se encontra. Nós vivemos essa realidade.
Nós, como cristãos, mesmo já regenerados por Deus, nós somos pressionados por esses três inimigos. E aí o texto diz que justamente o príncipe da potestade do ar, ele atua sobre todo aquele que, na verdade, é considerado como filho da desobediência, porque ainda não teve um encontro com Deus, um encontro com Cristo, não foi regenerado. E quando chega no versículo de número 3, ele vai nos dizer assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora. O que Paulo quer dizer para você e para mim? Que não cabe nenhuma postura de arrogância por conta do crente. Nenhum crente pode, nem deve, atuar de maneira a apontar, de maneira impiedosa, contra as pessoas que pecam e que falham, como se fossem juízes. O crente, ele precisa entender que nós também andávamos assim outrora, em outro tempo. No passado, nós também cometemos pecados, nós não entendíamos as realidades espirituais, nós não cogitávamos das coisas de Deus, nós não tínhamos prazer naquilo que era divino, nós não gostávamos. Se alguém chamasse você para um culto, por exemplo, ninguém queria ir, como até hoje ainda acontece assim. A pessoa, ela é avessa à bondade, à misericórdia, aos valores espirituais. Ela tem uma profunda dificuldade em vivenciar tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, ela estava completamente extraviada. Estava longe dos valores de Deus. Não adianta querer falar para alguém que não conheceu ainda a palavra de Deus ou não foi ainda atingido pela ação do Espírito Santo sobre coisas celestiais. Para essas pessoas, isso se torna loucura. Isso é loucura, elas não concebem, vão dizer que é criação humana, que é coisa de gente fantasiosa, nada disso tem fundamentação. Elas vão advogar essa tese. Mas nós que somos cristãos, que já fomos iluminados pelo Espírito Santo, nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. E nós encontramos prazer em ouvir sua palavra, em compreender um pouco mais dos seus princípios, de caminhar nos seus valores, de conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E é assim que nós encontramos felicidade e alegria. O povo de Éfeso precisava cada vez mais entender que um novo tempo se inaugurou para eles. Eles estavam assentados em lugares celestiais. Portanto, a conduta precisaria ser diferente. E aí o texto nos diz assim: segundo as inclinações da nossa carne. Nós também éramos assim. Nós tínhamos uma propensão para o pecado. Nós tínhamos uma inclinação. Portanto, Paulo diz que não cabe em nenhum de nós uma postura arrogante jamais. Nós precisamos entender que também agíamos assim, que éramos carentes dessa graça maravilhosa de Deus, que precisávamos também desse alcance promovido pelo Evangelho. E isso é muito importante para que uma postura de humildade, para que nós compreendamos também que assim como as pessoas falham hoje, nós também um dia já falhamos. Que assim como muita gente procede de maneira complicada diante da vida, nós também agimos da mesma forma. E aí o texto prossegue nos dizendo, olhe comigo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós também já fomos filhos da ira. Os efésios também, os irmãos de Éfeso, eles também haviam sido filhos da ira, até que um dia o Evangelho raiou no coração deles, até que um dia a iluminação do Espírito veio sobre cada um deles. Então Paulo, ele orienta, ele esclarece o que se processou em nós, mas fica essa advertência aqui. E aí a gente fica pensando que havia uma inclinação, como há uma inclinação, justamente para o pecado, para a satisfação de tudo aquilo que é carnal. E na sequência, o versículo de número 4 vai nos dizer assim:
Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Sabe o que significa dizer isso? Que a misericórdia de Deus não tem limites. Ele não é mais ou menos misericordioso. Ele não tem apenas misericórdia em alguns momentos, e em outros momentos ele não tem misericórdia. O texto fala para nós que ele é rico em misericórdia. Ele tem em si a capacidade de contemplar a nossa precariedade e ainda assim se condoer de nós. Ele se compadece, ou seja, ele sente junto, ele sofre junto. Aquilo que acontece contigo, que acontece comigo, ele está presente nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas. E, portanto, meus queridos irmãos, esse Deus sendo rico em misericórdia, nós precisamos falar para as pessoas, por mais embaraçadas que elas estejam, por mais que a vida esteja sem sentido, por mais que elas tenham feito as coisas mais horrorosas, as coisas mais indecorosas, nós precisamos falar para elas que Deus é rico em misericórdia. Ele quer ainda hoje perdoar. Ele quer tirar o peso da nossa consciência. Ele quer trazer vida nova ao coração humano. E é essa mensagem que nós precisamos levar às pessoas. Que Deus ama muito, que Deus não ama pouco, que a sua misericórdia ela é muito rica. E ai de nós, se essa misericórdia não fosse rica, não fosse tão extensiva assim. A palavra de Deus também nos diz lá em Lamentações, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, a cada novo dia. A misericórdia de Deus nos atinge, porque nós precisamos dela em todos os momentos, em todos os dias. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E aí, o texto nos mostra por causa do grande amor com que nos amamos. Então, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E como nós podemos provar que Deus amou a cada um de nós assim? Pela própria palavra de Deus. Existe uma regra que nos diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto não tão claro, ele é elucidado por um texto mais claro. E hoje nós lemos no culto matutino, eu proferi um versículo que tem tudo a ver com essa passagem, que prova, que demonstra que Deus realmente te amou e me amou. Não importa o que você tenha feito, não importa o grande pecado cometido por você, Ele tem poder de perdoar. Ele te amou de maneira tão intensa, porque Ele sabe a realidade humana, Ele sabe que nós somos pecadores. E aí Romanos 5:8 nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor foi tão intenso que Ele amou a mim e a você, apesar da nossa pecaminosidade. Eu diria mais ainda, Ele nos amou enquanto nós éramos profundamente pecadores. Isso mostra um grande amor, porque Ele não olhou apenas para a nossa condição como um fator impeditivo, muito pelo contrário, Ele olhou para a nossa condição e lançou sobre nós a sua misericórdia, o seu olhar misericordioso, a sua piedade, a sua bondade, a sua generosidade, e nos alcançou de maneira tão amorosa. Isso é profundamente libertador ao coração do homem, porque existem muitas pessoas que sofrem continuamente por causa de erros e pecados cometidos no passado. Mas o Senhor Deus já perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, quando nós olhamos outra vez para o texto, nós pensamos assim, e onde foi que esse amor se evidenciou mais? E onde foi que a Bíblia nos lembra, nos mostra, que Ele nos amou tanto? Foi na cruz. E enquanto eu preparava essa mensagem, quando eu pensei que foi na cruz que Ele verteu o seu sangue, que Ele se entregou por mim e por você. No momento em que eu preparava o estudo, me veio à mente aquele cântico antigo, aquele hino que diz, foi na cruz, foi na cruz.
E justamente foi na cruz que nós temos a grande prova de que o sacrifício foi dele, que houve uma graça que nos atingiu, mas essa graça não foi barata. Ela foi custosa, porque envolveu a entrega do próprio Senhor Jesus Cristo. E é disso que Paulo está falando para aquela igreja, para que aquela igreja valorizasse tudo aquilo que havia se processado espiritualmente com cada um deles. E eu diria para você também nesta noite, que você valorize, que eu valorize tantas coisas lindas que Deus já realizou em nosso coração, em nossa vida, como nós falamos hoje de manhã. Eu queria também estimular você a ouvir a mensagem que foi pregada hoje pela manhã, porque ela está profundamente abençoadora e numa direta conexão com o texto que nós estamos lendo. E aí, ele vai dizer mais no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A vida que chegou a nós, que me atingiu, que atingiu você, que inaugurou um novo tempo na nossa história. Meus irmãos, essa vida ela foi promovida em Jesus Cristo. E é isso que eu preciso pensar, e você também. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Não foi pelo meu esforço, não foi pelas minhas competências, mas foi por Cristo. Foi Cristo que conquistou isso para nós. E mais o texto nos oferece a dizer o seguinte: o texto fala para nós, pela graça sois salvos. E quando a Bíblia fala que foi pela graça, e pela graça sois salvos, a Bíblia está dizendo que a salvação que nos alcançou foi pela graça, tendo como instrumento a fé. Agora, repare comigo uma coisa. Tanto a graça é um dom de Deus, porque você sabe tão bem quanto eu que graça é favor imerecido. Nós não fizemos, nem teríamos como fazer alguma coisa para merecer a graça, porque se existe mérito, já não há graça, porque graça é favor imerecido. Não há o que nós façamos para sermos merecedores dessa bondade de Deus, dessa graça de Deus. E aí, entenda uma coisa. Olha como o homem estava completamente impossibilitado e precisava de Deus. E olha como as pessoas em pleno século XXI, elas estão precisando de Deus. Tanto a fé é dom de Deus, como também a graça é dom de Deus. Até a fé não é propriamente nossa, ela é comunicada por Deus. Ou seja, nós estávamos completamente impossibilitados de qualquer bem, de qualquer coisa boa que acrescentasse a nós a possibilidade, por menor que ela fosse, de nós alcançarmos algum bem espiritual. É obra de Deus do início ao fim. Do começo ao fim, é Ele agindo em nossa salvação. Por isso nós usamos um termo em teologia chamado monergismo. Na salvação, é unicamente Deus agindo para nos salvar. O homem não complementa nada, o homem não insere nada, o homem não introduz nada. É totalmente obra de Deus, não é obra nossa a salvação. Por isso, por vezes, nós nos frustramos quando achamos que algum amigo nosso vai se converter porque ele é muito religioso, ele é muito bonzinho, ele é quietinho, ele parece ser uma pessoa espetacular e realmente, às vezes, é um homem muito correto, é alguém que assume seus compromissos, paga as suas contas, alguém que é honrado na sociedade, mas ainda assim, esse homem está completamente distanciado de Deus. Existe um abismo entre ele e Deus, por melhor que ele seja. Ele precisa de salvação. E essa salvação, ela é concedida pela pessoa bendita de Deus, através de Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos para o texto e entendemos que é por essa graça, por esse favor imerecido que nós somos salvos, me vem uma coisa em mente. Como a graça também deve permear nossas relações. Nós que recebemos tamanha graça, nós também precisamos assinar com perdão para os nossos amigos, para com os nossos irmãos, nossos familiares.
A graça precisa também atingir os nossos lares, os nossos locais por onde nós passamos, nossos locais de trabalho. A graça precisa contagiar a nossa vida e se estender para outros. Essa bondade, esse perdão, essa capacidade de sermos completamente tolerantes com aquele que falha, com aquele que erra. Nós precisamos também oferecer a graça, porque um dia uma superabundante graça atingiu a nossa vida de maneira maravilhosa. E aí o texto fala para nós assim, vejam comigo, e juntamente com ele nos ressuscitou. E como ele já nos ressuscitou, você sabe, ele nos ressuscitou espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente, fomos ressuscitados espiritualmente. Isso é para a gente dar um glória a Deus, isso é para a gente louvar ao Senhor e agradecer a Ele, porque nós estávamos mortos e agora nós fomos ressuscitados com Cristo. Ah, meus irmãos, e aí o texto diz mais, que não somente Ele nos ressuscitou, mas diz mais, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O nosso status agora foi modificado, foi alterado. Nós estamos assentados num outro patamar espiritual. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é uma posição geográfica, mas é uma posição de espiritualidade. Assim como Cristo está reinando, nós também, nós estamos com Ele também, assentados em lugares espirituais. E aí o texto vai nos dizer ainda, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Se a misericórdia, ela foi extensa, foi uma grande misericórdia, uma rica misericórdia, da mesma forma, também a graça de Deus, ela é rica. A graça de Deus é abundante. Por isso eu digo a você mais uma vez, reitero, que por maior que seja o pecado humano, Deus tem graça, Deus tem poder para perdoar, para restaurar e para conseguir e para conceder vida eterna. Ele tem poder para conceder vida nova. Eu diria para você, uma vez sendo concedida esta vida nova, ninguém mais pode nos acusar de algum pecado. É por isso que a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, é nova criatura, é um novo começo, é um novo tempo existencial, é essa obra que é a grande notícia que nós precisamos, meus irmãos, proferir às pessoas, proclamar às pessoas, é o querigma de Deus, o querigma do Evangelho, proclamar às pessoas essa grande verdade. Que coisa boa é saber que mesmo tendo uma idade madura, adulta, nós temos a condição dada por Deus de ter uma nova vida, de vivermos de forma diferente. Isso é maravilhoso, é profundamente libertador, traz paz à nossa consciência, traz tranquilidade ao nosso coração e o nosso viver passa a ser de maneira completamente diferente, porque agora nós temos uma grande, uma imensa gratidão àquele que tanto nos amou e agora queremos glorificar a Ele com a nossa existência, com a nossa conduta, com a nossa passagem por essa terra, para que o nome dEle seja exaltado. E aí, amado, e aí, minha amada, é importante dizer que tudo isso aqui, Cristo já está vivendo. Ele foi ressuscitado. Cristo assentou-se também em lugares espirituais. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Então, são essas verdades que nos asseguram e que nos dão garantia sobre qualquer hoste maligna, sobre qualquer acusação demoníaca. Então, nós temos tranquilidade e paz pelos privilégios de Jesus Cristo, por aquilo que Ele já alcançou e conquistou, que também é comunicado a nós, que também é transmitido a nós como cristãos. E aí o texto prossegue nos dizendo
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não sei se você observou, mas em todo momento a palavra converge para Jesus Cristo. Em todo momento a palavra, ela aponta para Jesus Cristo. A todo momento a Bíblia está dizendo que tudo isso que aconteceu de tão maravilhoso, de especial na nossa vida, tem Cristo como centro. E nós precisamos enfatizar a pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas perguntam assim: será que eu sou eleito? Será, pastor, que eu estou entre esses que Jesus Cristo elegeu, que Deus chamou? Como é isso, meu pai? Será que eu sou eleito? Isso é uma coisa que eu fico pensando. E aí me vem à mente uma frase de João Calvino, quando João Calvino ele disse o seguinte: que um modo de saber se Cristo nos elegeu é crendo somente em Cristo para a salvação. Se você crê unicamente em Cristo para a salvação, você é um eleito. Se você não tenta acrescentar boas obras, sacrifícios, se você não tenta acrescentar essas coisas, esses elementos que são infinitamente precários diante de tão grande salvação, mas você deposita nele e não em você, você é capaz de olhar para si e perceber que você é um vaso frágil, mas que ele é forte, que ele é poderoso, que ele tem poder, aí sim você é um eleito de Deus. Você pode descansar. E na sequência, o texto fala para nós que além de misericórdia, que além da graça, que além da fé, uma outra virtude, um outro atributo de Deus também nos alcançou, que foi a sua bondade. Olha comigo, o texto diz para nós: da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Houve bondade dele. Ele é um Deus que é bom. Deus é bom. E quando chega no versículo de número 9, nós lemos assim. Ainda no versículo de número 8, perdão. Diz assim: pois, ou porque, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação que nos foi concedida pela graça, como tendo como instrumento também o Espírito Santo, e por obra de Jesus Cristo, é dom de Deus. Foi Deus quem desejou nos conceder. Aprove a Deus que nós fizéssemos parte do seu povo. Para muita gente, as coisas espirituais não fazem sentido. E diria eu, infelizmente, nunca farão sentido. Mas para aquele que nasceu de novo, a palavra de Deus faz todo o sentido, o verdadeiro sentido. E a palavra nos diz que é por essa graça maravilhosa que nós fomos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Não há o que fazer. Não há o que o ser humano realizar para alcançar a salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Quando alguém levanta a mão e diz: eu quero Jesus, é porque o Espírito Santo já atuou em seu coração. Deus já foi ao encontro dela. Deus já veio para salvá-la. Deus já falou ao seu íntimo. Quando ela levanta a mão, é porque o Espírito Santo já a convenceu pela palavra. Assim como aconteceu, por exemplo, com Lídia, onde a palavra do Senhor diz em Atos que o seu coração foi aberto para que ela pudesse compreender a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu comigo e contigo num belo dia. Quando no tempo e no espaço, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós falamos assim, nós dissemos assim: essa mensagem era tudo o que eu mais precisava. Era o que eu necessitava diante da loucura que estava na minha vida, da complexidade, dos caminhos tortuosos pelos quais eu andava. E aí, amado e amada, o texto nos diz assim: não de obras. Queria dizer para você o seguinte, que o homem caído, ele produz obras. Mesmo o homem mundano, que não é de Deus, não é convertido,
Ele é capaz de fazer boas coisas, sim. Ele é capaz, por exemplo, de alimentar um carente. Ele é capaz de se preocupar com as questões sociais. Ele é capaz de cuidar de sua mãe, já idosa. Mas, ainda assim, nada disso tem o condão de produzir nele salvação. São obras que já estão afetadas pelo pecado, por mais benéficas que elas sejam. Então, temos que entender isso também. E o pior de tudo é que, geralmente, quando o homem que ainda não se converteu, ele pratica boas obras, ele atribui a si mesmo o mérito de ser bondoso e de ser generoso. Mas o crente, quando ele faz boas obras, produz boas obras, ele sabe que o que ele produz é porque Deus já o chamou de antemão, já o predestinou para que ele vivesse, para que ele andasse na prática de boas obras. O crente, ele sente uma profunda e grande alegria de ajudar o próximo, de socorrer aquele que sofre, mas ele tributa toda a honra, toda a glória a Deus e não a si mesmo. E o texto prossegue. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos jamais nos gloriar, achar que somos bons demais, achar que o que fazemos é grande, que somos tão santos, que a única coisa que Deus pode fazer é nos salvar. E ainda dizer, que servo bom que eu tenho. Muito pelo contrário. O que nós precisamos fazer é continuar na prática das boas obras, mas sempre apontando para Ele. Sempre dizendo, é Ele, é para Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para o louvor do Senhor e não para o meu louvor. O nome de Cristo é glorificado quando as pessoas olham para nós e acompanham a produção das boas obras que praticamos, não para nós mesmos, mas para o próximo e para o louvor de Deus. E aí, o texto diz assim, versículo 10, pois somos feitura dele. Eu nunca me esqueço que, em uma ocasião, eu fui estudar o que era feitura dele. E sabe o que é feitura dele? Feitura dele significa poema. E eu falei, meu Deus, o que é poema? Estava iniciando meus estudos teológicos. O que é poema, meu pai? E aí eu fui ver o que era. Poema significa nada mais, nada menos que poema. A palavra de Deus nos diz que nós somos poema dele, que nós somos a sua obra-prima, a sua mais bela criação. A Bíblia mostra para nós a nossa precariedade, por um lado, mostra que nós somos pecadores, que somos falhos, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também atesta que nós somos poema de Deus, excelência de Deus, criação de Deus, obra-prima de Deus. Assim como um poeta, ele nos dotou de tudo aquilo que era mais belo, mais precioso. Então, eu diria para você, nesta hora, que essa grande salvação que nos atingiu, ela nos traz também o conhecimento de que nós fomos tão amados por Ele, que Ele fez de nós um poema. Um poema. O poema me faz lembrar, como nunca, a poesia que é proferida por um namorado para sua amada, quando ele meio que, sem jeito, tenta encontrar palavras bonitas no seu parco vocabulário para poder expressar o quanto ele gosta dela, o quanto ele a ama, o quanto ele a deseja. São as melhores palavras, o que ele tem de melhor. E assim como um grande poeta, como um grande artista, Deus também fez de nós a sua obra-prima. É como aquele pintor que vai escolhendo as cores, as tintas, nas suas mais variadas matizes, e ele fala assim, eu quero fazer uma obra excelente. Vou caprichar, vou preparar as cores para que elas se combinem, para que dê certo, para que haja harmonia. Beleza. Da mesma forma, Deus fez você assim. E Deus me fez assim também. Nós somos obra-prima de Deus. Nós somos, de fato, algo muito amado por Ele. Nós somos pessoas amadas por Ele. E aí o texto nos diz que nós somos poema dele, obra de arte do Senhor, criados em Cristo Jesus. Observe, meu irmão e irmã,
que, mais uma vez, o texto aponta para Jesus Cristo. Tudo que nós somos, temos e somos é em Jesus Cristo. Por isso nós temos que pregar sobre Jesus Cristo. Quando você fala para as pessoas aí fora que você crê em Deus, elas até aceitam. Porque está falando em Deus, é genérico. Mas quando você usa o nome de Jesus Cristo, as pessoas ficam iradas. Incomoda quando você fala de Jesus Cristo. Eu diria para você que o texto nos explica, nos orienta, que nós somos obra-prima de Deus, somos obra de arte, somos obras de arte de Deus, com uma finalidade: para andar em boas obras. O texto fala para nós, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí eu penso uma coisa aqui, eu queria que você repetisse comigo. Quando o texto fala que existem obras, e essas obras Deus preparou para que nós andássemos nelas, e elas são boas obras, não são obras mais, mas são boas obras, isso me leva a entender que se de antemão algo Deus concebeu na sua mente privilegiada, sabe o que significa dizer isso? Que existe um plano. Porque há um plano previamente estabelecido. Para mim e para você. Esse plano previamente estabelecido, ele desemboca na realização de boas obras. Que coisa linda é saber que Deus tem um plano. Como dizia aquele cântico antigo, Deus tem um plano em cada criatura. Eu tenho certeza que assim como Deus tinha um plano para os irmãos da igreja de Éfeso, Deus também tem um plano para a minha vida e para a sua vida também. Um plano que envolve salvação, um plano que envolve o conhecimento de Jesus Cristo e um plano que envolve também a prática de boas obras. Obras que exaltam, que glorificam, que enaltecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de tudo isso que foi falado hoje, tanto na parte da manhã como agora, nessa exposição que está acontecendo desde a última semana, na carta aos Efésios, essa brilhante carta aos Efésios, de um conteúdo muito belo doutrinário, mas na sua segunda parte, um conteúdo mais prático ainda, eu diria para você, o que nós temos que fazer agora? Vamos voltar ainda mais para esse Deus tão maravilhoso. Glorificá-lo, adorá-lo, expressar com os nossos lábios e com a nossa vida a gratidão que devemos ter para com ele. Proclamar a sua mensagem para que outras pessoas também, que ainda estão em trevas, que ainda estão mortas nos seus delitos e pecados, que elas também possam ser alcançadas por esse Deus tão amoroso e tão maravilhoso. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente